Olá pessoal, tudo bem? Então nossa aula de hoje vai ser sobre algumas medidas estatísticas. Na verdade, são medidas que vocês a princípio viram até no ensino médio, né? Não sei se vocês lembram de média, moda, mediana. Né? Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai recapitular alguma dessas medidas. Aqui a gente vai trabalhar com o cálculo manual, usando calculadora. Né? Nunca esqueça que a gente pode sempre estar usando calculadora, mas relembrar o cálculo dessas medidas e alguma parte mais de comentários, interpretações que talvez vocês não tenham visto no ensino médio. E aí lembrando que mais para frente, quando a gente for falar dos trabalhos, né, que vocês vão precisar fazer, aí a gente faz esses cálculos todos no Excel, usando fórmulas do Excel. Tá? Mas aqui é uma retomada desse cálculo, dessas medidas descritivas. Bom, começamos com a média, né, aquela medida que todo mundo conhece. Né? Então a gente tem o cálculo da média aritmética, que é dado por essa expressão aqui. Né? Então a gente tem uma fórmula ali para a gente calcular a média aritmética. Né? Então essa fórmula aqui, você olhando para ela, você enxerga alguma coisa? Normalmente não, né? Então o que a gente tem aqui? O somatório, a gente está fazendo uma soma, né, de valores e dividindo pela quantidade de valores. Então é aquela média que a gente sabe calcular e desde que a gente, né, começou, entrou na escola, né, para ver se passou ou não passou de ano. Então você quer calcular a média desses 5 valores, eu basicamente somo os 5 e divido pela quantidade de números. Então o que eu tenho aqui? Né? Eu tinha uma amostra lá de 5 pessoas, o colesterol de 5 pessoas. Então o que eu posso comentar aqui? Que a taxa média de colesterol das pessoas é de 232 miligramas por decilitro. Correto? Então, é um valor em torno do qual os dados se concentram. Né? Então, os dados estão sempre em torno desse 272. Correto? Então, essa é a média, recapitulando a ideia do cálculo. Mas existe uma outra média. Então, não vamos esquecer que existe a média também, só que média ponderada. E aí tem uma outra fórmula aqui embaixo, que é importante a gente entender para fazer esse cálculo. Né? Então, o que essa fórmula significa? Né? Então, esse somatório aqui significa para eu somar coisas. Eu vou somar o quê? XIPI, como ele está falando aqui. Né? Então, o que é o X? Então, o X são os valores que eu estou interessado em utilizar para fazer o cálculo. E aqui que vem a diferença da média aritmética para a média ponderada. É esse P. Né? Então, o que é esse P aqui? Esse P é o peso. Então, a gente basicamente utiliza uma média ponderada quando as informações têm pesos diferentes. Correto? Eu tenho dados que eu quero calcular a média, mas eles têm um peso, uma importância diferente. Eu incorporo o peso no cálculo, que pode ser feito através dessa fórmula. Tem outras formas de você pensar nesse cálculo também que dão certos, tá? Não vai dar certo. Então, eu tenho o P, vou multiplicar cada peso pelo seu valor e fazer a soma disso. E dividir pelo quê, então? Esse é o outro cuidado que a gente tem que ter na média ponderada. A gente vai dividir isso pela soma dos pesos. Então, cada valor vai ter o seu peso, eu multiplico o peso pelo valor e divido pela soma dos pesos. É a média. A gente fala isso média da mesma forma que a outra. A média é uma medida, é um valor, né, do qual os dados estão em torno dele. É a mesma ideia. Só que agora eu estou considerando os pesos. Então, um exemplo bem simples, só para a gente entender aqui, então só lembrando a fórmula, cada valor vezes seu peso, soma e divide pela soma dos pesos. Um exemplo bem clássico aqui, né? Já está claro para mim que eu tenho nota e o peso de cada uma das avaliações. Então, a pessoa tirou 9 na primeira, 7,5 na segunda e 5,5 na última avaliação. Só que elas têm pesos diferentes. Olha o que eu estou pedindo, calcule a nota média dessa pessoa. Não estou falando de média ponderada, estou falando de nota média. Mas a gente tem que enxergar o quê? Como essas informações têm pesos diferentes, nós precisamos fazer o cálculo da média ponderada. Qual que é a fórmula da média ponderada mesmo? Não é cada valor vezes o seu peso? Então, para calcular a média ponderada, é isso que a gente vai fazer. A gente vai pegar cada valor vezes o seu peso, encontrar os resultados aqui. Depois a gente vai somar tudo isso e vai dividir pela soma dos pesos. Entendido? Então, se eu tenho valor e peso, o que eu vou fazer primeiro? Eu vou fazer a conta ali, né? Então, 9 vezes 2 é quanto? 18. 7,5 vezes 3 é quanto? 22,5. Bom, vocês sabem que minha letra já é feia normalmente, né, pessoal? A quinta fica pior ainda. E aí, 5,5 vezes 5 vai dar quanto? 27. 7,5. Entendido? Então, para a gente fazer o cálculo da média ponderada, considerando os pesos, é esse procedimento que a gente tem que fazer. Cada valor vezes o seu peso. Agora a gente vai somar esses resultados. Essa soma vai dar 68. E para calcular a média, a gente divide isso aqui por quanto? Por 3? Não, a gente não divide pela quantidade de valores. A gente divide pela soma dos pesos. Então, qual que é a soma dos pesos? A soma dos pesos é 10.
Então, dividindo 180 por 10, a gente vai ter uma média de 6,8. Opa, 6,8. Entendido? Então, média ponderada, basicamente, a gente trabalha dessa maneira. A gente considera o peso fazendo isso. Tem gente que pensa em fazer o seguinte, faz a proporção, a porcentagem de cada peso e joga essa informação dentro do valor. Vai dar no mesmo. Vai dar certo da mesma forma. Tá? Porque, em resumo, quando você faz a proporção, você pega o valor em relação ao total. Então, uma outra forma de... Você pode pensar de maneiras diferentes e chegar no resultado correto. Tá? Mas aqui eu estou mostrando uma forma da gente fazer o cálculo da média ponderada. Correto? Bom, aqui eu deixo um desafio para vocês brincarem depois. Eu não vou resolver isso aqui para vocês não. Só vou passar o resultado e vou deixar vocês brincarem. Então eu tenho aqui o quê? 4 municípios, a população dos municípios e a incidência ali no caso de dengue para cada 100 mil habitantes. E eu quero calcular o quê? População média desses 4 municípios e a taxa média de incidência. Só estou falando isso. Mas será que é média aritmética? Será que é média ponderada em algum caso? Então isso eu quero que vocês tentem pensar, né, e ver se vocês conseguem aí identificar a ideia da média ponderada. Vai ter uma coisa de média ponderada aqui dentro. Tá? Então só já passando os resultados, depois tentem fazer. Tá? A população média vai dar de 15 mil pessoas. Certo? E a taxa de incidência média vai ser de 162,5. Guarde esse número, 162,5. Tá? Incidência média. Cuidado que é para cada 100 mil habitantes. O número de habitantes é a dica aí para vocês. Legal? Então fica um desafio para vocês. Bom, aí outras medidas bem simples também que a gente vai trabalhar aqui nessa aula é, lembrando da moda, né? Então o que é a moda? A moda é o valor que mais aparece, o valor de maior frequência. Então qual que é o número que mais aparece aqui? A gente tem o 83 aparecendo 2 vezes. Então ele é a moda. Né? E basicamente a interpretação é isso, é o valor que mais aparece, o valor de maior frequência. Com relação à moda, tem a classificação. Então, aqui no caso, tem uma moda só. Então, a moda é o 83. Eu tenho uma distribuição unimodal. Eu posso ter mais de uma moda. Então, a moda é a única medida estatística que a gente está trabalhando que pode ter mais de uma. Aí eu posso ter uma distribuição multimodal. E se eu não tiver moda nenhuma, eu chamo de amodal. Legal? Então, esse detalhezinho. E a moda tem uma outra característica legal, que ela é a única medida que pode também ser calculada, dessas que a gente está vendo hoje, para dados não numéricos, né? Então, mesmo que a questão não seja número, eu posso ver aquilo que mais aparece, o que tem maior frequência. Já a média, por exemplo, eu não consigo calcular, só para a questão numérica. Bom, vamos lá então. Entenderam, né? Qual que é a moda desse exercício aqui da idade das pessoas? Então, qual é o valor de maior frequência? E aí, o que vocês acham? Nenhum. Ué? Nenhum? Nenhum. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem cada valor aparecendo 2 vezes. Então, aparece 2 vezes o 18, 2 vezes o 19, 2 vezes o 20. Quem que aparece mais? Ninguém. Eles aparecem a mesma quantidade de valores. Mesma quantidade de vezes. Entenderam? Então, a moda é que aparece mais do que os outros. Se eu manter o mesmo conjunto de dados e acrescentar aqui um 22, vou ter moda agora? Sim, agora eu tenho 3 modas. Eu tenho o 18, o 19 e o 20. É uma distribuição multimodal. Beleza? Então, a moda seria basicamente isso. Próxima medida que também vocês viram no ensino médio, provavelmente, se não lembram ou se não viram, não tem problema, estamos vendo aqui de novo. Mediana. O que é mediana? Valor que divide os dados ao meio. Nem vamos trabalhar com fórmula para o seu cálculo, vamos pegar intuitivamente. Qual que é o valor que está no meio aqui? O 280. Só um detalhe básico, esses dados aqui estão em ordem. Então, primeira coisa é ordenar os valores do menor para o maior. E aí a gente vem aqui e pega o valor do meio. Correto? Lógico, exemplos com muitos dados, a gente não vai conseguir fazer isso visualmente, né? Mas aqui a ideia é só lembrar o princípio dos cálculos. Então, a mediana é 280, e aí que vem uma questão importante. Como que eu interpreto isso? Então, o que significa esse 280? Ele não é o valor que está no meio? Então, eu tenho metade para baixo, metade para cima. Então, eu posso fazer uma frase interpretando da seguinte forma. Né? Metade dos indivíduos tem colesterol abaixo de 280, como está aqui, né? 50% dos indivíduos tem colesterol menor que 280, e os outros 50% tem colesterol maior. Então, a gente sempre vai ter a mediana como valor que vai ter metade para cada lado. Fechou? Bom, aqui eu tinha uma quantidade ímpar de valores. Eu tenho alguém no meio. Se eu dar de par de valores, o princípio é o mesmo. Nunca esquece que primeiro é ordem, ordem crescente. E cadê o meio? O meio estaria aqui, né? Ué, quem está no meio? Ninguém. Não. Quem representaria o meio desses 2 números aqui? Então, o que a gente faz? A média deles. Então, a gente faz a média dos valores centrais, encontra a mediana. Né? Então, aqui eu tenho o salário dos profissionais, R$ 2.650. Interpreto também da mesma forma. Metade dos profissionais ganham menos do que 2.650 e a outra metade ganha mais.
Entendido, pessoas? Então aqui a gente deu uma rápida revisão dessas 3 medidas básicas, média, moda e mediana. Depois eu vou ter os exercícios lá para vocês fazerem, para fazer esses cálculos, né, para ver se realmente vocês lembraram, entenderam e captaram a diferença. Seria isso. E aí, dentro da ideia da mediana, a gente pode pensar em... A mediana divide em 2 pedaços, né? Divide no meio, metade para um lado, metade para o outro. Também existem outras medidas que fazem a mesma coisa. Quartil divide em 4 partes. Então, se eu for dividir um conjunto de dados em 4 partes, o que eu vou ter? Em vez de eu ter metade para cada lado, eu vou ter cada pedacinho de 25%. E a gente pode interpretar esses valores. Decil também, né? Então, tem outra medida ali que é o decil, onde a gente vai ter de 10 em 10%. E o percentil, que é de 1 em 1%. Então, a gente pode ter essas divisões semelhantes à da mediana, mas não só metade e metade. Então, existe também na parte estatística quartil, decil, percentil. Na área de saúde é muito usado os percentis, até para ver exames clínicos, para ver se o valor está alto ou baixo. Tem aquelas curvas de crescimento de criança, né, de peso de criança também, que são curvas de percentil. Tá? Então, a gente usa bastante essas medidas aqui. Bom, aqui eu fiz um exemplo. Como que se interpreta esses números? Então, o cálculo, pessoal, aqui a gente não vai se preocupar, a gente vai se preocupar com a interpretação. Então, como que eu interpreto uma mediana valendo 98? Mediana não é o valor que está no meio? Se ele está no meio, o que eu tenho? Metade para baixo, metade para cima. Então, como eu interpretaria esse valor? Que metade das pessoas tem uma glicemia de até 98. E metade das pessoas acima de 98. Entenderam? Quartil 3. Então, vou tentar fazer um desenho aqui do quartil 3. Né? A gente pode pegar os dados e dividir em 4 partes. 1, 2, 3, 4. Esse valor aqui seria o que? 3. Terceira parte. Quantos por cento eu tenho para baixo dele? 3 pedaços. Ou seja, como que eu interpretaria esse número aqui? 75% das pessoas têm até 102,1 miligramas por decilitro de glicemia. E o resto... 25% das pessoas têm mais de 102,1. Então, essas medidas a gente consegue interpretar dessa forma. Legal? Decil 3 são 3 partes de 10. Quantos por cento? 3 partes de 10, 30%. Então, 30% tem menos de 88,3 e o resto, 70%, tem mais. Então, a gente sempre consegue interpretar essas medidas em percentual. Tá? Percentil 15, 15% para baixo. 15% tem menos de 80,5, né, miligramas por decilitro de glicemia. E o resto, 85%, tem mais. Entendido, pessoal? Então, aqui é a parte da interpretação destas medidas. E para a gente fechar isso aqui, é só mostrar um gráfico para vocês. Tá? Isso aqui, como eu costumo dizer, não é muito comum no dia a dia, mas em trabalhos científicos, às vezes, aparecem essas caixinhas aqui. Tá? E só o que você tem que entender é o seguinte, essas caixinhas te dão a distribuição do conjunto de dados em quartil. Então, seria uma forma gráfica de mostrar os quartis. Legal? Então, esse primeiro pedaço aqui tem 25% dos dados, esse aqui também, esse aqui também e esse aqui também. Então, quando você vê uma caixinha dessa, ele está representando os quartis. Então, primeiro quartil, segundo quartil, que é a mediana, aqui no caso, né? Terceiro quartil, e aí a amplitude total. Então, é uma forma de representar graficamente essa ideia do quartil, de 25 em 25%. Legal? E aí, com essa informação aqui, essa caixinha ela pode nos dar o formato da assimetria. Então, o que está acontecendo nessa primeira caixinha? Tem uma grande concentração de valores aqui embaixo, não é isso? Então, nesse pequeno pedacinho aqui, no início dos dados, eu tenho metade dos meus dados até aqui. E aí a outra metade vai espalhada lá para cima. Então, o que a gente consegue ver aqui é o formato da distribuição. Então, quando eu tenho uma caixinha nesse jeito aqui, eu tenho uma grande concentração de valores no começo. Eu tenho uma grande concentração de valores baixos e poucos valores altos. Na segunda eu tenho a simetria, né? Simétrico, tem uma distribuição simétrica. E na terceira opção eu tenho algo invertido. A concentração está aqui em cima. Nos valores altos eu tenho uma grande concentração de dados. Eu tenho muito valor alto. Então a gente consegue enxergar essa parte também de visualização dessas distribuições. Correto? Então aqui uma revisãozinha, ou para quem não tinha visto, não lembrava, né, como fazer esses cálculos. E aí na sequência vai ter exercícios aí para vocês fazerem esses cálculos e interpretações. Correto? Falou, pessoal. Abraço. Valeu.